Você já parou para pensar no perigo oculto de interpretar a Bíblia de qualquer jeito? Quantas heresias nasceram por interpretações isoladas, fora do contexto, guiados por sentimento ou tradições humanas? Hoje vamos expor esse perigo com a Bíblia na mão e coração aberto. E talvez no final deste vídeo você perceba que até você pode ter interpretado mal alguns textos sagrados. Livre exame é o princípio defendido da Reforma Protestante de que qualquer pessoa pode e deve ter acesso à Bíblia Sagrada. Martinho Lutero defendeu isso com coragem. A Bíblia não era exclusiva do clero, ela pertencia ao povo de Deus. Mas a livre interpretação, no sentido de cada um achar que pode dizer o que quiser sobre o texto bíblico, não é o mesmo conceito. 2 Pedro 1, versículo 20, diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, o sentido da Bíblia não nasce do que você sente ou acha, mas do que o próprio texto quis dizer quando foi inspirado por Deus. João 16,13, Jesus diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo nos guia à verdade, mas ele não nos leva a conclusões contraditórias. Ele não diz uma coisa a você e outra totalmente diferente a outro irmão sobre o mesmo versículo. A verdade é uma só. O problema é que muitas vezes não a buscamos com humildade. Quando a interpretação é feita sem critério, sem estudo, sem oração e sem contexto, ela se torna um prato cheio para a heresia. O inimigo não precisa tirar a Bíblia da sua mão. Basta fazer você entendê-la errado. Mateus 4, versículo 6 diz o seguinte: e disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O próprio diabo citou as Escrituras para tentar Jesus, distorcendo o Salmo 91. Ou seja, até o diabo sabe a Bíblia decorada, mas usa fora do contexto. A tentação hoje é a mesma. Usam a Bíblia para justificar nossos desejos, costumes, tradições e crenças pessoais. Mas a palavra de Deus não está sujeita à nossa opinião. Nós é que devemos nos sujeitar a ela. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 unidos em meu nome, ali estou no meio deles. Muita gente usa esse versículo para justificar cultos pequenos ou ausência na igreja. Mas se você ler Mateus 18, versículos anteriores, que é o 15 até chegar ao 20, vai ver que o assunto ali é tratamento de pecado e disciplina na igreja. Jesus está dizendo que quando a igreja aplica a disciplina de forma justa e em unidade, ele está ali confirmando essa autoridade. Não é sobre número de pessoas, é sobre autoridade espiritual e unidade no corpo. Deus não depende de 2 ou 3 para estar presente. Paulo em 1 Coríntios 6, versículo 19, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Paulo também em Gálatas
capítulo 2, versículo 20, ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Outro texto, que ele é campeão nos adesivos, camisetas, postagens motivacionais, é Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo está falando sobre suportar momentos difíceis, escassez, fomes e provações. O versículo anterior, que é o versículo 12, ele diz o seguinte: sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Esse posso todas as coisas se refere posso continuar firme em qualquer situação, não que eu posso tudo no sentido literal. Outro texto que é muito mal compreendido é Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Usado muitas vezes para dizer que ninguém pode confrontar ninguém. Mas Jesus está ensinando aqui contra o julgamento hipócrita, não o discernimento. Em João 7,24, Jesus fala o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jeremias 29,11 diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo foi escrito para os exilados na Babilônia, com a promessa de restauração após 70 anos de cativeiro. Aplicar essa promessa direto a nós, sem contexto, pode gerar frustração. Mateus 5, versículo 36 é outro versículo muito mal compreendido. Se alguém te bate na face direita, oferece-lhe também a outra. Não é um chamado à passividade diante do mal, mas um ensino sobre reagir sem vingança. É uma chamada à reconciliação, não à covardia. Ore pedindo direção do Espírito Santo. Tiago 1,5 diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Segundo, leia o contexto, versículos antes e depois. Atos 17,11 diz o seguinte: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Os bereanos conferiram nas Escrituras para ver se o que ouviam de Paulo era verdade. Terceiro, compare com outras passagens. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Quarto, use uma boa hermenêutica. Quem escreveu, para quem, quando e por quê. Quinto, não leia com a mente feita. Leia para ser moldado, não para confirmar crenças pessoais. A Bíblia não foi feita para ser torcida, mas para ser vivida. Interpretar errado pode parecer inocente, mas pode conduzir ao erro, ao desvio e até à perdição. Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte:
Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Peça ao Espírito Santo discernimento, busque líderes maduros, estude com seriedade e nunca trate a Bíblia como um livro qualquer. Se esse conteúdo te edificou, compartilhe com alguém que ama a palavra. E se quiser mais vídeos como esse, se inscreva no canal Desvendando Verdades Bíblicas. Ative o sininho e deixe um comentário aqui embaixo. Você já viu alguma interpretação errada da Bíblia por aí? Qual? Eu irei adorar ler cada comentário. Que Deus em Cristo vos abençoe.